bênção. Glória a Deus. Irmão, você pode ir abrindo já a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Quero ministrar algo ao seu coração essa noite, para que você seja também, assim como eu fui, transformado, impactado pela palavra de Deus. Feche seus olhos aí. Pai, nós queremos uma vez mais, nessa noite, nos submeter ao Senhor. Nós estamos nesse lugar porque nós amamos o Senhor. Nós amamos a Tua presença. Nós amamos ouvir a Tua voz. Nós estamos nesse lugar, Deus, porque nós não poderíamos estar em outro, nem fazer nada melhor num sábado à noite como esse, do que estar na Tua casa. E o que nós te pedimos nessa noite, Espírito Santo, é que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Abra a nossa mente para que nós possamos compreender, e o nosso coração para que nós possamos guardar a Tua palavra. Em nome de Jesus, Espírito Santo, visita cada um desses meus irmãos que estão aqui, aqueles que não puderam estar, aqueles que porventura estão nos vendo ou vão assistir essa palavra depois. Que todos nós possamos ser impactados por um Deus que nunca falha, que nunca erra, que nunca se esquece de nós. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. A gente está esses dias, esses meses, esses primeiros meses do ano, falando um pouquinho sobre a nossa identidade. Quando a gente recebe Jesus, quando a gente conhece Jesus, algo começa a ser mudado e começa a ser transformado nas nossas vidas. O Senhor Jesus começa a trabalhar em nós sobre muitos aspectos, mas às vezes alguns de nós esperamos que o Senhor haja no nosso tempo, que o Senhor faça as coisas do nosso jeito, que o Senhor resolva os nossos problemas, que a nossa vida fique boa, que as coisas melhorem e mudem, tudo do nosso jeito. E a gente se vê como filho preferido. Quando a gente conhece Jesus, a gente começa a achar que Deus tem obrigação de fazer por nós, de agir nas nossas vidas, de fazer coisas nas nossas vidas, quando na verdade servir a Jesus não é sobre Ele fazer algo em nós, mas nós fazermos por Ele. Servir a Jesus não é sobre Ele acatar as nossas vontades, os nossos desejos ou as nossas ordens, mas é sobre nós acatarmos as vontades dEle, os desejos dEle e as ordens dEle. E o tema que eu dei a essa palavra hoje foi: primeiro o Senhor age nos bastidores. Então, primeiro nos bastidores e depois no palco. Talvez você esteja exatamente assim hoje, vivendo um momento em que parece que Deus não está fazendo nada na sua vida, na sua história, na sua situação, nas circunstâncias que você tem vivido. Eu quero te dizer que primeiro Ele está agindo nos bastidores. Eu quero começar essa palavra te dizendo que Deus nunca está atrasado. Na verdade, Deus tem o tempo certo de fazer exatamente todas as coisas. Ele não chega nem adiantado, porque quando a gente recebe uma visita que chega antes da hora marcada, ela vai pegar algumas coisas ainda por fazer, meio despreparadas para recebê-la. É ou não é? É assim, a gente marca um horário e a gente se prepara para que naquele horário as coisas estejam todas prontas, mas se a pessoa se antecipa, ela pega a gente um pouquinho desprevenido. Deus não chega nem adiantado, Deus não chega nem atrasado. Ele faz exatamente na hora acordada. Ele faz exatamente do jeito dele, no tempo certo. Então fale assim comigo: Deus não está atrasado. Amém. Se você tiver assim, bastante alegria, quando eu te pedir para repetir, se repete com vigor, com força, irmão. Afinal, isso aqui é uma rede de jovens. É ou não é, Pacheco? A gente
gente está aqui porque a gente é muito jovem. E o Senhor escolheu os jovens porque os jovens são fortes. Eu quero começar então lendo aqui a partir do versículo 21 do texto de Marcos capítulo 5, uma história muito conhecida. Diz assim: tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. E Jesus foi com ele. E uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados, e estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar da saúde. Pelo contrário, ela piorava cada vez mais. E tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? E os discípulos responderam: Senhor, o senhor não está vendo aqui, ó, tem uma multidão te apertando e o Senhor ainda pergunta quem te tocou até aqui por enquanto. Jesus estava no meio de uma multidão. Nós somos uma pequena multidão. E eu quero te dizer que Jesus também está aqui. Você vai recebendo essas palavras, meu irmão. Ele também está sendo comprimido e apertado pela multidão, porque enquanto eu estou pregando, enquanto você está aí ouvindo, enquanto você está adorando, Jesus está passando por aqui. Mas ainda que ele seja comprimido pela multidão, nem todos vão tocar em Jesus, mas alguns vão tocar. Eu espero que seja você nessa noite. E aí a palavra vai nos contando que Jesus estava ali, no meio daquela situação toda, no meio da multidão, no meio daquelas pessoas, comprimido por todos, como ele está aqui hoje. Eu quero dizer, a porta está aberta, toca nele se você quiser. A palavra vai prosseguir dizendo o seguinte: ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio e prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé a salvou. Vá, fique em paz, fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. E chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, ele disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, ela dorme. E riram-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, os que estavam com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, ele disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. A história que eu estou contando para você hoje é a história de um homem chamado Jairo, um homem muito conhecido e até de um certo prestígio naquele contexto em que ele vivia. Ele era um dos chefes da sinagoga, ele era como alguém que dirigia também os cultos. E aí a palavra vai dizer que Jesus
foi interpelado por aquele homem. E eu preciso que você abra os seus olhos nessa noite para já entender a primeira verdade dessa palavra. Muitas vezes Deus está permitindo que algumas coisas na nossa vida padeçam para que a gente possa se voltar para aquele que é a resposta. Enquanto eu estou pregando, eu quero que você observe a sua vida e o contexto, porque talvez existam áreas na sua vida, e você sabe de quais são, de o que eu estou falando, que Deus tem permitido, Deus tem autorizado que padeçam, para que você encontre um lugar de fragilidade, de humanidade, porque quando o problema não é possível de ser resolvido com a nossa força, com a força da nossa carne, com a nossa inteligência, com a nossa coerência, com os contatos que a gente tem, com as pessoas que a gente conhece, quando as coisas não podem ser resolvidas, quando a gente não consegue resolver alguma coisa, é nesse momento que a gente levanta os olhos para o céu e se lembra: eu preciso de Jesus. Eu não sei se você conhece pessoas assim, nesse contexto, que começam servindo a Jesus e de repente no meio da jornada até se esquecem de que estão caminhando com Ele. Muitas vezes Deus permite que algumas situações das nossas vidas aconteçam para que a gente se volte para Ele. Você tem um DNA de Jesus, você é diferente agora, você tem o Espírito Santo na sua vida. Deus permite para que a gente se volte para Ele, não de qualquer forma, mas numa posição específica, prostrado. Eu não sei você, irmão, mas eu sou mãe, e você que é mãe ou pai sabe que por um filho a gente dá um de doido, a gente faz qualquer coisa, a gente se rasteja, a gente se prostra. E no momento da maior dificuldade, da maior fragilidade, quando a filha dele estava morrendo, ele correu para a única pessoa que poderia responder, o próprio Jesus. Hoje eu quero te lembrar que quando você não souber o que fazer, não souber qual atitude tomar, não souber para que lado você deve ir, quando você não souber se você deve primeiro fazer aquele exame, ou antes você tem que contar para a família, ou antes você tem que conversar com o médico, eu quero te dizer que você deve correr para Jesus. A sua primeira ação deve ser de correr ao encontro de Jesus. Eu não sei o que fazer, pastora, corra para Jesus. Eu não sei como resolver a situação, corra para Jesus. Eu não sei como resolver o problema da minha família, como restaurar o meu lar, corra para Jesus. E o mais incrível é que Jesus não está longe de você, como Ele não estava longe de Jairo ou daquela mulher que o interpelou no meio do caminho. Ele está exatamente nesse lugar, passando aonde você está, no meio desses corredores, entre as cadeiras, porque a palavra diz que se nós buscarmos ao Senhor, Ele se deixa ser achado. Quando é que você buscou o Senhor e Ele se escondeu de você? A própria palavra garante que se você o buscar assim de todo o seu coração, Ele vai estar facinho para que você o encontre. Irmão, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, o momento que você está atravessando. Eu só sei que Jesus está se deixando ser encontrado. Aí a gente viu que Jairo chegou até Jesus e se prostrou diante dele. Mas Jairo não fez só isso. O que é mais interessante nessa história, eu acho que eu faria a mesma coisa na situação de Jairo. Ele falou assim: só que é o seguinte, o Senhor vai ter que ir comigo na minha casa. Ele pegou Jesus pela mão. Uma coisa é você trazer o seu problema até Jesus. Outra coisa muito diferente, meu irmão, é você pegar na mão de Jesus e levar Jesus até o seu problema. Uma coisa é você correr para Jesus e dizer para Ele o que está acontecendo. Outra coisa é você dizer: o Senhor vai ter que ir comigo, porque se o Senhor não for comigo, eu não dou conta. Jairo pegou na mão de Jesus e levou Jesus até o lugar
problema. Eu quero dizer que muitas vezes o nosso erro é que a gente até vem no culto, a gente até vem na célula, a gente vai na igreja, a gente conta dos nossos problemas para Deus, mas na hora que termina o culto e que a gente vai embora, a gente deixa Jesus na igreja. Quantas vezes você pensou em desistir no meio da sua semana, no meio das suas dificuldades, no meio das suas guerras, no meio dos problemas que você tem que enfrentar, da reunião importante, da conversa difícil que você tem que ter na sua casa? Quantas vezes você deixou de resolver e quase desistiu porque você deixou Jesus aqui? Irmão, quando você sair daqui hoje, você tem que sair daqui agarrado na mão de Jesus. Quando você sair daqui hoje, você tem que levar Jesus com você. Porque quando Ele entra numa circunstância, quando Ele entra num lugar onde está difícil, quando Ele entra num lugar onde está doendo, quando Ele entra na sua casa, quando Ele entra na sua família, Ele traz consigo a esperança. Trazer o nosso problema até Jesus é orar. Quando você ora, você traz o seu problema até Jesus. Mas quando você leva Jesus até o seu problema, então você está exercendo a fé. A gente tem esse grave erro. A gente ora, a gente joga os nossos problemas no colo de Jesus e aí a gente fala para Ele: agora o Senhor se vira, eu vou embora e o Senhor fica aí com o meu problema. Ei, irmão, eu estou aqui para te dizer que só uma parte do processo é dizer para Jesus o que dói. A outra parte é levar Jesus para onde dói. Jairo entendeu naquele momento que ele precisava levar Jesus para casa. Jairo entendeu. A maioria das pessoas que deixam Jesus e abandonam Jesus ao longo da caminhada, depois de ter passado pelo encontro, de ter tido experiências com Deus, é porque esquecem em algum momento e deixam Jesus largado em algum lugar, mas não está com Ele o tempo todo. Estar com Jesus só de palavras é até fácil. Ah, eu tenho Jesus. Tem mesmo. E como é que você se relaciona com Ele? E como é que você passa a sua semana? E quanto tempo do seu dia você dedica para Ele? E quanto tempo você dedica estudando a palavra? Será que você realmente leva Jesus para casa? Ou você deixa Jesus aqui na igreja? Jesus e Jairo estão indo de mão dada para casa. Eu quero te dizer, te encorajar a sair daqui de mão dada com Jesus. A terceira coisa que eu quero que você entenda é que Jesus sabe exatamente o que Ele faz. Eu li a história toda. Jesus está indo com Jairo. Enquanto ele está caminhando, no meio do caminho está Jesus e Jairo, Jesus e Jairo, Jesus e Jairo. De repente entra uma terceira pessoa na história. Alguém se intromete na história de Jesus e Jairo. Deixa eu te lembrar, Jesus só chega na hora certa. Jairo e Jesus estão caminhando e uma terceira pessoa entra na história e começa a interromper aquela história. A Bíblia diz que aquela mulher inaugurou um novo jeito de milagre, porque todo milagre que a gente lê nas Escrituras é assim: Jesus toca em alguém, Jesus impõe as mãos em alguém, Jesus dá uma ordem, parte de Jesus a iniciativa de fazer o milagre. E aquela mulher partiu dela, ela que tocou em Jesus. E Jesus podia ter continuado o caminho, porque Jesus afinal estava indo com Jairo para resolver o problema na casa dele. Irmão, Jesus está indo com você. Jesus está indo com você. Mas no meio do caminho pode acontecer alguma coisa e você fala: ué, mas Jesus parou agora. Porque a Bíblia vai contar que Jesus parou e quando Ele parou, Ele começou a conversar com aquela mulher. Alguém me tocou, quero saber quem é.
De mim saiu virtude, de mim saiu poder, aconteceu um milagre. Jesus conhecia o histórico daquela mulher. Jesus estava indo curar uma menina de 12 anos e uma mulher que padecia há 12 anos de uma enfermidade. Tocou em Jesus. E Jesus para conversar com aquela mulher e para entender. Porque Jesus não cura só o corpo, Ele também cura a alma. Aquela mulher há 12 anos, ela não podia se assentar em nenhuma mesa com a sua família. Ela não podia abraçar os seus filhos, se ela tinha filhos, ou os seus familiares. Ela não podia dar a mão para alguém, ela não podia conversar com alguém, ela não podia fazer nada. E aí, no meio daquela situação, eu não sei você, mas se a minha filha está morrendo e eu estou indo levar Jesus para casa, o que você faria? Jesus, vamos embora, eu cheguei primeiro. Está errado esse negócio. O Senhor vai e para no meio do meu milagre. Eu cheguei primeiro, o Senhor tem que resolver primeiro o meu problema. E aí aquela situação, Jairo vê Jesus parar e resolver o problema da mulher. Enquanto isso, enquanto ele ainda conversava com ela, a palavra diz que chegaram pessoas lá da casa de Jairo, correndo e dizendo para ele: agora não precisa mais, sua filha já morreu. É familiar para você essa fala? Agora não precisa mais, Jairo, não precisa mais incomodar o mestre. Já era, já acabou, não tem mais jeito. E aí, Jesus olhando para aquela situação, para aquela palavra, para aquele diálogo, Jesus vira para Jairo e olha no fundo dos olhos dele e diz assim: ai, não fica com medo não, creia somente, porque Jesus está trabalhando, irmão, individualmente. O trabalho de Jesus na sua vida é totalmente diferente do que é o trabalho dele na minha. O milagre de Jesus na sua família é diferente do milagre de Jesus na minha. Mas vai acontecer na minha e na sua, você crê? De um jeito diferente, mas vai acontecer. Jesus faz as coisas do jeito dele, de forma individualizada. Deus não trabalha com lógica. Na nossa vida Ele vai fazer de coisas diferentes, mas Jesus sabe o que faz. Jairo não estava entendendo mais nada, porque ele ainda tinha esperança. Quando ele foi procurar Jesus, a filha dele ainda vivia. Mas quando ele está no meio do caminho, vem a notícia de que ela morreu e ele não entendia mais nada. Mas Jesus sabe o que faz. Diga isso: Jesus sabe o que faz. Jesus sabe, irmão. Quando a gente pega o texto anterior, no capítulo 4, a gente vai ver Jesus vindo de uma sequência de milagres. Jesus só faz milagre. Por onde Ele passa é milagre. No capítulo 4, a gente vai ver Jesus acalmando uma tempestade. E no meio daquela tempestade toda, Ele só se levanta no barco e diz: paz. E o barco fica tranquilo, o mar fica numa bonança só. Porque Jesus estava construindo algo já desde quando Ele começou a acalmar aquela tempestade. Jesus estava dando ordens primeiro à natureza, porque Ele é o Senhor que comanda toda a natureza. Depois a gente adianta um pouquinho para o início do capítulo 5, a gente vai ver que Jesus se encontra com um homem endemoniado gadareno. E quando Jesus se encontra com aquele homem, Jesus para de novo. E outro milagre, Ele liberta aquele homem. Porque Jesus é o Deus que dá ordens à natureza, mas que também é o Senhor sobre todos os demônios. Ele domina sobre todos os demônios. Ele liberta aquele homem. E aí a gente caminha mais um pouquinho. E a gente vai ver que no meio do caminho de Jesus aparece uma mulher doente. Porque Jesus é o Deus que também é Senhor sobre toda a enfermidade. Ah, irmão, não sei se você está entendendo. Jairo não estava entendendo, mas Jesus sabe o que Ele faz. Jesus não estava indo na casa de Jairo para curar a filha dele. Jairo achava que Jesus estava indo lá para curar a filha dele, mas Jesus estava indo lá para mostrar que Ele
Ele é o Senhor sobre a morte. Ele já sabia que Ele não ia curar, mas que Ele ia ressuscitar aquela menina, porque Ele é o Deus sobre todas as coisas, até as impossíveis. Ele veio mostrando o seu poder sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as enfermidades e sobre a morte. Eu quero te dizer, o mesmo Deus, o mesmo Jesus tem todo o poder para agir na minha e na sua vida, na medida do milagre que a gente precisa. O que você veio aqui buscar hoje? É cura. Ele pode curar, é libertação, Ele pode libertar, é paz, Ele pode te dar paz. Mas se tiver algo morto, Ele pode ressuscitar. Você pode dar um aplauso a Jesus. Jairo não estava entendendo, mas Jesus já tinha um plano em mente. E aí eu li a história onde Jesus diz: agora a gente vai chegar na sua casa, Jairo. Eu ainda vou concluir a obra. Não temas, mas creia somente. Eu queria que você se apropriasse dessa palavra de Jesus. Quando as vozes contrárias à vontade de Deus soprarem nos seus ouvidos, eu queria que você se apropriasse da palavra de Jesus. Eu queria que você cresce contra toda a esperança. Enquanto homens correram na direção de Jairo para dizer para ele: já era, acabou, morreu, não tem mais esperança, não adianta mais. Jesus, olhando nos olhos dele, disse: você não precisa desistir agora. Você não precisa voltar para casa desse jeito que você chegou. Você não precisa ir embora sem esperança. Você não vai embora sem o seu milagre. Eu quero que você apenas creia e não tenha medo. Irmão, quando você sair daqui essa semana, quando você passar por aquela porta, quando você tiver que enfrentar a sua segunda-feira, você vai ouvir vozes. De um lado, vozes da incredulidade dizendo para você que já acabou, que já morreu, que não tem mais jeito, que a festa acabou, que o motivo de alegria acabou. Mas de outro lado você vai ter a voz de Jesus dizendo: não temas, olha para mim. A gente convive com vozes o tempo todo. Quando a gente acorda, até quando a gente vai deitar. A gente convive com vozes o tempo todo, tentando silenciar a voz do Senhor, dizendo: eu estou com você, eu vou contigo, você não precisa desistir. As pessoas que desistem no meio da caminhada é porque elas largam a mão de Jesus. Eu posso cair, mas eu vou cair segurando a mão de Jesus, porque eu sei que Ele me ajuda a levantar. Eu tenho uma identidade de filho de Deus. Nada pode me fazer desistir. Eu fico triste quando eu vejo pessoas que desistem de Jesus, que desistem de servir a Jesus, mas elas fazem isso por conta própria, porque elas abandonam Jesus. Eu não tenho como pegar na mão de Jesus por você. E Ele está olhando para os nossos olhos e dizendo: não temas, somente creia. Não temas, eu sou o Deus que sabe de tudo, que cuido de tudo e que faço tudo. Eu sei, eu cuido e eu faço. Eu sei, eu cuido e eu faço. Você não está vendo, porque Deus trabalha nos bastidores antes de colocar no palco. Eu sei, eu cuido, eu faço. Nada está acontecendo, mas Deus está trabalhando nos bastidores e te dizendo: eu sei, eu cuido, eu faço. Eu sei, eu cuido e eu faço. Quando a gente olha para Jesus, nas Escrituras, em todo momento que você vê Jesus, Jesus está sempre na maior paz. Você também devia viver na maior paz. Você sabe por que Jesus estava sempre na maior paz, irmão? Em todo
momento as pessoas podiam pressionar, julgar, perseguir, ameaçar, falar mal. As pessoas poderiam fazer o que elas quisessem. Ele tinha uma certeza e uma confiança de que o Pai sabe, o Pai cuida e o Pai faz. Se você sair daqui nessa noite com a mesma certeza, com a mesma confiança, você vai sair daqui na maior paz. Você vai passar o seu ano na maior paz. Você vai passar as décadas na maior paz. Você não vai desistir. Fechasse os seus olhos aí agora, onde você está. Eu queria que você refletisse no momento que você está vivendo agora. E eu queria que você, do fundo do seu coração, fizesse essa oração ao Senhor agora. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. É a tua voz que eu quero ouvir. Você pode dizer para Ele: me ajuda, eu quero calar as outras vozes. Espírito Santo, me ajuda a não parar. Espírito Santo, me ajuda a perseverar. Espírito Santo, me ajuda, porque eu quero ouvir a Tua voz acima do momento, acima das circunstâncias, acima dos problemas, acima dos diagnósticos, acima das perseguições, acima das vozes contrárias. Eu quero ouvir a Tua voz muito mais alta. Espírito Santo, me ajuda a não desistir. Eu quero ouvir a Tua voz muito mais alta. Eu quero ouvir a Tua voz. Olha aqui para mim, irmão. A gente vai passar o ano todo, a vida inteira, com esse microfone na mão, pregando a mesma coisa para você não desistir. Mas você só não vai desistir mesmo se você carregar Jesus por aí. Você só não vai desistir mesmo se você se apoiar nessa confiança. Você só não vai desistir mesmo se você tiver convicção de que Jesus é o Deus que faz. Agora Jesus chegou na casa de Jairo. A equipe pode subir. Agora Jesus chegou na casa de Jairo. E quando ele chega na casa de Jairo, tá um alvoroço, um chororô, um desespero. Acabou a esperança, a morte bateu na porta. E Jesus, com o espírito na maior paz, olha para eles e fala: vocês estão chorando por quê? Vocês estão alvoroçados por quê? Não aconteceu nada. Eu vim ressuscitar essa menina. Eu sou o Deus que dá ordem no meio do caos. Eu sou o Deus que restabelece a paz nos ambientes. Jesus começou limpando o ambiente, irmão. E primeiro que ele só chamou 3 discípulos para acompanhá-lo, porque aqueles 3 ali aguentavam o baque das pessoas falando o contrário, da incredulidade, das circunstâncias. Eu espero que quando Jesus tiver que fazer um milagre, eu seja uma das pessoas que Ele chame para contemplar o milagre. Eu espero que você seja também. Que você também seja capaz de crer contra a esperança, de crer contra o diagnóstico, de crer contra a palavra que os economistas deram, crer contra o sistema. Eu espero que você possa crer que Jesus pode dar um jeito em qualquer situação. Quando ele chega lá só com 3, ele ainda faz mais. Ele limpa o ambiente e manda todo mundo sair. Oh, Jesus, eu tenho que terminar essa palavra.
naquele momento a morte bate em retirada. Naquele momento a morte vai embora. E eu quero te dizer que a última palavra na tua situação, na tua vida, é de Deus. Quem define o desfecho da tua história é Jesus. Quem dá a última palavra é Jesus. E a palavra de Jesus para mim e para você é: levante-se. Eu queria que você se levantasse agora, literalmente. Essa é a palavra de Jesus sobre a nossa vida hoje. Levante-se. Levante-se no poder do Senhor. Levante-se do lugar da sua dor. Levante-se do lugar do teu medo, do teu desespero. Levante-se do adormecimento da tua alma. Levante-se hoje da tua depressão. Levante-se do pecado que te aprisiona. Levante-se de viver uma vida tão aquém daquela vida que Jesus tem para você. Levante-se em nome de Jesus. Feche seus olhos uma vez mais. Jesus, diante dessa palavra, nós declaramos com os nossos lábios que nós confiamos no Senhor. Nós declaramos com os nossos lábios que nós cremos. Nós nos voltamos para o Senhor, para Jesus, para a fonte. Nós nos lançamos aos pés do Senhor nessa noite. Nós nos prostramos diante de Ti, Jesus. Nós estamos firmados em Ti, Jesus. Não nos deixa